Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. E você, Zé, concorda com o Feliz? Lembra do Feliz? Piriri e Pororó? Não, ele fazia o tempo, né? Não, mas eu acho que cada um tem a sua função e o seu momento, né? O Bubu falou do Ramon. Como o Ramon chega antes dessa final? Então, criticado, não era? O que aconteceu com o Corinthians antes dessa final? Eu vou arriscar aqui a dizer que aquela velha e famosa frase do Rafael Prats, que às vezes uma derrota faz bem. Ele fala. O que o Rafael Prats fala. Por exemplo, o time do Palmeiras é inferior ao do Barcelona? Não. Não é inferior. Como o Corinthians jogou contra o Barcelona e como o Corinthians jogou contra o Palmeiras? São situações diferentes. Então, assim, o Ramon, eu acho que o ano passado demorou um pouquinho para fazer o trabalho sair. Lembrando que o Corinthians, até faltando 8 rodadas, ainda estava na zona de rebaixamento. Aí depois tem aquela virada, justamente contra o Palmeiras, quando ganha do Palmeiras, dá a virada de chave, aí começa a ganhar, se não me engano, foram 9 vitórias consecutivas e tal. Esse ano o Corinthians conseguiu... eu acho que muito mais pelo conhecimento e entrosamento que foi adquirido no ano passado e conhecimento dentro de campo, conseguiu apresentar um bom futebol em determinados momentos. Nos jogos contra o Palmeiras, e aí o Bubu usa a expressão, brincando, e é verdade que o Ramon é pai do Abel, né? Porque o mesmo ano passado, no Vasco também, se não me engano, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Vasco com o Abel na direção. Eu acho que cada um tem a sua função. Por exemplo, o Memphis teve a inteligência e a capacidade de entender o que era Corinthians. E aí isso, para uma inserção de ambiente, é uma coisa muito mais rápida, acontece muito mais rápido. Talvez se ele não tivesse esse entendimento, talvez ele estivesse fazendo tranquilo, deitado, esperando o dia chegar e acabou. Eu acho que o Yuri passou por uma transformação. Eu continuo achando que a minha opinião não muda em relação a ele. Eu acho que ele tem alguns defeitos técnicos, mas não é culpa dele. Já falei que eu acho que na base, pela antecipação da subida dele no profissional, venda, vai para lá, vai para cá. Eu acho que em alguns momentos ele vai precisar entender, e sempre falei aqui com o Pedro, jamais respeitei o Yuri em relação a isso, eu acho que ele vai... Como jogador, ele vai amadurecer para entender o que o jogo em determinados momentos pede. Segurar a bola, dominar, fazer 1-2, fugir um pouco da característica que muitas vezes ele precisa. Porque nem sempre ele vai ter um time que vai ser montado para ele, para as características dele. E aí ele vai precisar ter esses artifícios, essas artimanhas a mais, ou essa qualidade a mais, que com o tempo ele vai aprender. Espero que ele aprenda e que as pessoas possam orientá-lo a isso, porque ele é um bom menino. É um menino de coração bom, um menino que trabalha, que se empenha. Agora, o Hugo, para mim, como o Pedro falou, é uma história sensacional. E eu posso falar porque quando o Hugo subiu no Flamengo, eu acho que o Pedro estava com a gente aqui. Sim. E eu sempre falei, esse menino é bom. Esse goleiro é bom. As pessoas precisam entender que não é fácil você sair das categorias de base e chegar no seu goleiro titular do Flamengo, da forma como ele foi tratado, da forma como ele foi reverenciado. É natural você perder um pouquinho o chão. E ele mesmo admitiu isso. Ele falou. Ele mesmo admitiu isso. Então, aí faltou, acho que, um pouquinho de cuidado do pessoal do Flamengo em relação a isso, porque o Flamengo precisa de resultado imediato. Não, e foram 2 falhas, já tiraram, sacaram o menino. E aí vem o Ramon, que é o entendimento, mostra, entende. Só que eu acho que, assim, tem alguns personagens que são importantíssimos também em relação a isso. O Romero. Ninguém fala nada pro Romero. O Romero lá, é aquela formiguinha que vai lá, trabalha, incomoda, faz um gol ali. É uma peça-chave taticamente. Do atual elenco. Entrou no final ontem, segura uma bola. Segura a bola. Se você for contar a história do clube, do atual elenco, ele é o maior jogador que tem. Sim. Ontem eu estava olhando, a minha filha falou assim, e aí, pai, o que você acha? Eu falei assim, esse rapaz aí é um gigante. Ele falou, quem? Eu falei, o Romero. Eu falei, o Romero. Para mim, o melhor jogador do Corinthians nesse Campeonato Paulista, nesses primeiros 4 meses, chama-se Carrijo. Para mim aí eu tô com o Birne. É o melhor jogador. O que ele faz a cara do campeonato. Para mim é o melhor jogador. Ele que não jogou contra o Barcelona lá, né? Eu acho que ele é o melhor jogador. Depois, um outro jogador que
Eu acho que o Corinthians precisava disso para entendimento e fazer a ligação do campo ao Corinthians na arquibancada. Chama-se Martínez, porque aí precisava de um cara sanguíneo, um cara que briga. Ninguém está dizendo aqui para dar porrada, dar pancada, não é isso. Mas o Corinthians sempre teve por característica um jogador, ou 2 ou 3, que faziam essa ligação do meio campo, do campo com a torcida. E eu acho que esses caras fizeram isso. E esse trio está sobrecarregado, Zé, e parece que não está muitas vezes. Desde o começo, não, desde o ano passado. Desde o ano passado. O Garro, que não está bem, né, de joelho, a gente percebe que ele não está bem. Então, assim, eu acho que cada um seria muito, não vou dizer injusto, né? É lógico que cada um tem um momento. Por exemplo, não é fácil você pegar 2 pênaltis num derby. O primeiro, no jogo em casa, né, do Palmeiras, no Allianz Parque, pegou o pênalti do Estevão. E ontem foi um golaço. Foi um golaço. Então, assim, acho que esse título representa muito o que é ser corintiano. E o Félix Torres, o erro dele, né? Mas aí eu falei antes aqui que foi um erro de comunicação, talvez pelo barulho. Se o Gustavo orienta o Félix, porque o Gustavo estava fazendo a cobertura. Cerca, não deixa. No lance do pênalti. Cerca, né? Aí provavelmente ele não faria o pênalti. Ele achou que ia chegar na bola. Ele achou que ia chegar, mas chegou bem atrasado. Tá vendo, o Gustavo? Porque ele já tinha o Gustavo na cobertura. Sim, o Gustavo já estava na cobertura. E a expulsão dele, ele só foi expulso porque ele escorregou. Pra mim, ele deveria ter sido expulso aí, né? Só para explicar esse lance, ele não deveria ser expulso porque ele fez o pênalti. Ele tinha o cartão amarelo, um carrinho por trás. E é um segundo amarelo em qualquer local do campo, independentemente de ser pênalti. É mais pela falta, né? Não é nem porque existe aquela falta. É só lembrar do que aconteceu com o São Paulo e Novo Horizontino. O menino fez a falta, primeiro era pênalti, não foi expulso. Aí o VAR chamou, falou, não, a falta foi fora da área. Aí o jogador do Novo Horizontino foi expulso. E aí o VAR não podia chamar porque é lance de amarelo, o VAR não revisou o lance de amarelo. E aí tinha que... pode se pensar, ele escorrega, ó. Ele nem faz o movimento. Ele não faz o movimento, ele chega escorregando. Escorregou. Entendeu? E aí ele perde o equilíbrio e acaba cometendo a falta. Mas o Zé, ele escorrega, ele escorrega. Ele tinha que ter sido expulso no primeiro lance, o Zé botou. Eu acho que ele escorrega dentro da área para fazer dentro da área, não, ele escorrega. Então, quando ele chega no Vitor, ele escorrega. Ele nem levanta a perna. Mas aquilo também, para mim, na parada do pênalti, já tinha substituído ele. Sim. Claro, mas não dá tempo. Aí eu pensei nisso, Pedro, mas acho que não deu muito tempo, cara. Acho que um lance pro outro dá 1 minuto e pouquinho, quase. Ele pensar, né? E o Abel foi expulso, reclamando quando teve o pênalti, a reta final, o Abel não estava lá no campo. Agora tem uma outra coisa, né? O Corinthians, o Ramon tem que agradecer um pouquinho ao Abel, né? Porque é o melhor jogador do meio-campo do Palmeiras, ele deixou no banco. Que é o Richard Rios. O melhor jogador do meio-campo do Palmeiras. Mas eu entendo, Zé. Não, mas ele treinou a semana inteira, o Richard Rios deu uma apagada às vezes. Tecnicamente eu concordo com você. Birner, jogos assim, Birner, o cara quer jogar. Tem que pôr, cara. O cara quer jogar. Pergunta pro Richard Rios se ele joga. Então eu jogo, ponho 45 minutos e tiro depois. Vamos fazer o resultado primeiro, depois eu tiro. O Richard Rios da Colômbia é um, do Palmeiras é outro. Não, mas eu acho que é fundamental. Tecnicamente eu não estou discutindo com você. Eu acho que os dois são iguais, porque os dois mexem com a equipe. Na Colômbia, talvez ele tenha uma função mais de marcação, de pegada, distribuição de jogo e tal. No Palmeiras, ontem, o primeiro chute do Palmeiras, pênalti. Foi o primeiro chute do Palmeiras. O segundo chute do Palmeiras, quando o Richard Rios entra, dá um corte para dentro e chuta com a esquerda. Bom, o time do Palmeiras só tem o Richard Rios para driblar no meio campo, para tentar jogadas, não tem mais nada. Não, e o que faz... Era o Estevão, né? Mas o que leva a bola é ele. O Estevão ainda não fez nenhum gol em clássico. O Abel ontem tentou fazer uma surpresa. Vou colocar o Estevão por dentro, junto com o Vitor Roque, só que o time do Palmeiras estava perdido. Não conseguiu jogar. O time do Palmeiras joga no erro do adversário atualmente. Ou se não pega a bola e joga para o Estevão tenta fazer alguma coisa. Ou bola parada. Se não, o Palmeiras vai na competitividade, naquela coisa de intensidade durante 90 minutos. É bem o Palmeiras não joga, desde o ano retrasado. Então, assim, tem muito aí do Abel. Tem muito do Abel nos 2 jogos. Quando ele fala aí tem que lembrar, porque quando ele ganha, bate no peito. Quando ele perde, tem que bater. Já nós vamos botar sonora aqui. Nos 2 jogos. Um gol no Corinthians em 180 minutos. Sim. No jogo... Você que eu sou treinador e vocês são jornalistas. O primeiro jogo foi 1-1, né? Ele fez um gol. Na final, por exemplo, fez um gol. No primeiro jogo, ele falou, precisávamos do Veiga. O Veiga fez marcação individual com o Ranieri. No primeiro jogo, o Palmeiras jogando dentro de casa. Pra você ver. Então, assim...
na hora que ganha, beleza. Na hora que perde, tem que assumir a bronca também. E já nós vamos falar do Palmeiras. E aí eu acho que facilitou o trabalho do Ramon. O Ramon deixou lá, aí você tinha o Carrijo sempre sozinho, às vezes você tinha o Martinez sempre sozinho, o Garro, que tem muitas dificuldades para jogar quando as linhas são próximas um do outro. O Garro ia para um lado, para o outro, tranquilo para jogar e tal. E o Memphis, eu acho que a partida do Memphis ontem não foi boa. Eu não acho que o Memphis jogou... Ele apareceu no finalzinho. Não foi ruim também. Mas não acho, eu acho que ele poderia jogar mais. É a famosa malícia holandesa, eu acho que ele poderia jogar mais. A ginga, a malemolência. Aí quando ele apareceu pro jogo, que foi no final, aí ele assumiu uma responsabilidade que ele deveria, ele assumiu. Não, vem cá, vamos segurar a bola. E outra coisa, vamos pro povo na TV, que eu tenho que mudar o nome agora. Negócio de show do povo agora, porque povo na TV já você sabe como é que é, negócio de... Aí é o seguinte... só eu vou falar rapidinho aqui sobre o Memphis ter ficado em cima, pisou na bola, fez igual o Soteldo e tal. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na época do Soteldo. Eu acho que tem que fazer mesmo, provocar, vai chorar quem tá perdendo agora. Quando os caras fizerem, né, Zé? E é normal, isso é normal. Eu acho que o Memphis estava no direito dele, vai segurar a bola, ele começa. E tá certo de puxar a coisa e jogar. Então eu acho que tem essa coisa faz parte da decisão. Gente boa, te conheci há pouco tempo, mas... Muito gente boa. Tamo junto sempre. É o cara que vai me levar em Itaquera no jogo da NFL. Vai te levar. Aliás, assim. 2 abraços, vai sim. Vai te dar outro daquele bilhete. Bom, deixa eu mandar um abraço vai não! Ele não vai não! Um abraço também pro Roberto, o seu Roberto, que é do Ipiranga. É pai do meu amigo, que também se chama Roberto. E ele é do Ipiranga, ele é corintiano fanático, adora o Zé, falou que a gente faz cada loucura aqui. Ele que é um bailarino maravilhoso, falou que dança, vai no baile da saudade e tudo mais. E o João, que é São Paulino, e eu fiquei sabendo que ele assiste a gente na hora do almoço. Ô, João, a sua empresa vai agora habilitar 2 horas de almoço para que você... Com volume ou sem volume assiste, gente? Com volume. E assiste no refeitório, a galera fica toda acompanhada. Um abraço para vocês todos. Nenê e Bubu. Olhando para essa tela aqui, você falou sobre ter sangue no olho, sobre a demonstração que o Pedro falou. Quem é o cara? Você tem que escolher um só. Vamos lá. Difícil pra caramba, hein? Escolhe um. Não, desses 3 é o goleiro, não tá nem a menor dúvida. Não dá nem graça. Até porque o de linha, pra mim, é o Carrilho. Você acha o Carrilho? Do campeonato da temporada, sim. Yuri. Não, eu acho que o Yuri... Melhor do time no campeonato ou a cara do título? A cara do título. A cara do título, Yuri e Hugo. Mas tem que escolher um. Que é difícil, por isso que... A cara do título, o Hugo, por causa do pênalti ontem. Eu acho que a final tem... Apesar que tem o gol do Yuri ali... A cara do título... Olha como é difícil. Pra mim, ainda é o Yuri. É bem difícil. A cara do Yuri perdeu a chance de fazer o gol do título na volta. O Corinthians, ele ontem... Ele tenta se reencontrar após um período de não ser preso para os adversários, para os rivais da cidade. Após um período que você falou em rebaixamento, e o Yuri tenta se reencontrar após um período que muita gente falou que o cara não era jogador de futebol. Então, assim, acho que pra mim as histórias caminham muito. Pra mim, o Yuri ainda mais a cara desse título. Não o que ele fez só no Campeonato Paulista, não só o gol do Alisson. Acho que fica muito no. Se fosse, por exemplo, uma defesa de pênalti do Hugo no primeiro jogo e um gol do Yuri ontem, acho que talvez todo mundo tivesse mais fresco, todo mundo apontando pro Yuri. Difícil, só que a história, o que significa esse título pro contexto, acho que pra mim vai se assemelhar muito com o Yuri. E a imagem dele ontem se torna mais emblemática por isso, porque você volta um ano atrás. Não, certeza que passou na cabeça não sabe dominar a bola, é caneleiro, não tem tamanho pro Corinthians, como é que pagou isso, é um absurdo. Cara, as pessoas têm uma facilidade para detonar. Era o jogador e a informação mais raçudo que tinha no time. Era o jogador que trabalhava que nem um louco, apanhava que nem um louco. Ele é corintiano. Não reclamava, sabe, assim, ultra resiliente. Quando a gente fala do Corinthians daquela época dos anos 90, lá para metade dos anos 90, porque depois o time começou a ser muito forte, teve o time do Rencovo, Preta, Marcelinho, Edilson, e depois teve ainda o time do Tite e tal. Então, desse Corinthians que ganhava sem ter o melhor time, muitos falavam que era um time de raça e de superação, né? Eu acho que o Yuri é o cara que tem mais isso na equipe. E continua sendo, tá? Mas não que era, continua sendo. A gente vai... Porque é o seguinte, olha como é difícil essa reflexão, Bubu. Quando a gente fala do cara, e obviamente nós estamos falando dos 3 importantes demais. Além do destaque para Carrilho, Martinez, que jogaram muito no meio de campo. Mas Hugo,
Memphis e Yuri são lembrados. Por exemplo, Bubu, a gente vai lembrar daqui a 10 anos o seguinte, a gente vai lembrar do Hugo, que talvez tenha uma trajetória enorme no Corinthians. O Yuri pode ficar mais... Mas nós vamos falar daquele título do Memphis. Eu tô repetindo do Carrilho, porque vocês da imprensa são uma fábrica de injustiças. A gente mas olha, como vocês fizeram com o Palmeiras, como vocês fizeram com o Rony no Palmeiras, durante alguns campeonatos, quando ele era o jogador que resolvia, ultra raçudo, resolvia tanto quanto os jogadores mais técnicos. Tem que falar do Carrilho, porque o Carrilho é um achado do Ramon. É um achado do Ramon. O Carrilho era ponta, Carrilho marca pelo lado, Carrilho constrói, Carrilho fecha espaço, ajuda a lateral. Carrilho, pra mim, foi o melhor jogador do meio de campo do Corinthians, tem sido há algum tempo. Eu acho que o melhor tecnicamente é o Garro, ano passado foi o Garro da temporada. Acho que o Carrilho tem sido o melhor jogador. Eu acho que a grande diferença do Corinthians e do Palmeiras nos jogos foram as atuações dos volantes. Esse é um dilema palmeirense. Os do Corinthians jogaram quando o Martini joga pelo lado, o Ranieri pelo meio, que o time fica muito consistente. É difícil jogar. Pelo que se desenhou o confronto. É difícil, sim. O que você tinha que segurar lá, o que você tinha que segurar em Itaquera. É difícil jogar só com 3 jogadores, um meia que joga mais avançado e 2 atacantes hoje em dia, porque não voltam muitas vezes 4 jogadores no meio de campo para fazer para que sejam feitos 8 jogadores atrás da linha da bola. E se eu não falar do Carrilho aqui, vocês vão ficar falando Yuri, Memphis, Hugo. Yuri, Memphis. E o mérito do cara que tá ali e jogou demais, fica de lado.